Oi meninos e meninas, tudo bom? Hoje no nosso canal a gente vai apresentar sobre o tema Estado de Natureza e Estado de Sociedade. Para começar, o homem desenvolve sua caminhada evolutiva a partir de um estado primitivo ou estado de natureza, que é a infância da civilização. Estado de natureza é aquela condição em que o homem, para sua segurança, depende unicamente de sua própria força e engenho e há receio constante de morte violenta. Pode ser entendido como a ausência de sociedade é anterior à sociedade civil. Em tal condição, não há Estado. Estado de sociedade, por sua vez, é aquela que todos submetidos a um poder maior que os contém. Ao contrário do Estado de natureza, possui Estado, leis jurídicas, organização política, normas de moral e propriedade privada. É uma sociedade organizada. O ser humano não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. É preciso que o ser humano se desenvolva intelectual e moralmente e não pode voltar ao estado de infância. Para Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, o homem era egoísta, vivia isolado e vivia para satisfazer seus próprios interesses. Por esta razão, a desordem imperava. Não existiam regras de moral nem ética. Daí surge a frase: o homem é o lobo do homem. Conforme esse autor, os homens são maus por natureza, pois possuem um poder de violência ilimitado. Segundo ele, não seria possível a sobrevivência da humanidade sem a existência de regras. Por esta razão, surge a sociedade civil. Contrariando a visão de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo iluminista nascido em Genebra no século XVIII, afirmava que no estado de natureza o homem era bom, vivia em harmonia com os demais. Para ele, o estado de natureza não é um estado de guerra. No entanto, com o advento da propriedade privada, passou a haver conflito entre os homens. A instituição da propriedade privada marca a saída do estado puro de natureza e, uma vez abandonando o estado natural, não há retorno. E por esta razão, houve a necessidade de se estabelecer um contrato social, surgindo desta forma não só a sociedade civil, mas também o Estado. O entendimento de John Locke pode ser visto como um meio termo entre a visão de Hobbes e Rousseau. Segundo ele, o homem não era bom nem mau. Seu temperamento oscilava entre a racionalidade e a ponderação, e a irracionalidade e a agressividade. Assim sendo, a maior falha do estado de natureza era a falta de um terceiro imparcial para julgar as controvérsias advindas da irracionalidade do homem. Por este motivo, surge a sociedade civil, para sanar a falta de regras e organização do estado de natureza. As teorias de Hobbes e Locke acerca da passagem dos homens do estado de natureza para o de sociedade, desenvolvidas respectivamente nas obras de Leviatã e segundo o Tratado sobre o Governo. Tal passagem se deu por meio de um contrato, no qual em Hobbes cada homem renunciou a seu direito a todas as coisas, e em Locke renunciou ao próprio poder natural de julgar e executar. Por meio desse pacto, o poder soberano é constituído, tendo autoridade judicial e obrigação de manter a paz e a justiça entre todos os homens. A garantia à propriedade é preservada e a vida em sociedade se torna possível. Contrato social. O contratualismo é uma abordagem da ética e filosofia política com base na teoria dos contratos sociais. Assim sendo, são chamados de contratualistas os filósofos que buscaram explicar a origem da sociedade e o fundamento do poder político em um contrato social entre os indivíduos, seja ele implícito ou explícito, marcando o fim do estado natural e o início da vida social e política. Os principais nomes dessa forma de filosofia política são os ingleses já mencionados Thomas Hobbes e John Locke, e o francês Rousseau, que viveram entre os séculos XVI e XVIII. Chegando a diferentes conclusões, os três contratualistas afirmavam que a origem do Estado e da sociedade está no contrato social. Anteriormente, as pessoas teriam vivido em um estado de natureza, mas através de um pacto firmado entre a maioria dos indivíduos de uma comunidade foram estabelecidas as regras de convívio social e instauradas as instituições do poder político. De acordo com a evolução, a mudança das características hereditárias as teorias apresentadas pelos três filósofos são perfeitamente aceitas para solucionar a passagem do estado de necessidade de viver em sociedade fez com que o homem não mais voltasse para o estado natural. Importante ressaltar que as teorias apresentadas pelos três filósofos são perfeitamente aceitas para solucionar a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Uma teoria não exclui a outra.